Bom dia. A violência nos estádios de futebol não é só uma exclusividade do Brasil. Só que quando ocorreu aqui, fica exposto também a precariedade dos estádios e a falta de preparo da polícia. Como evitar que uma festa esportiva se transforme em tragédia? No fim do mês passado, 42 pessoas ficaram feridas durante uma briga entre torcedores e policiais no clássico regional entre Guarani e Ponte Preta. A partir de agora, converso com Heloísa Baldi dos Reis, pós-doutora pela Universidade de Múrcia, na Espanha, especialista em segurança em campos de futebol, e Wilson de Oliveira Moraes, presidente da Associação de Cabos e Soldados de São Paulo. Bom dia para vocês. Começar com a Heloísa já e perguntar o seguinte, Heloísa. Como evitar? Qual é o caminho, você que tem uma grande experiência, principalmente vinda da Europa? Bom dia, eu queria colocar aqui, o que eu vou relatar é a partir da experiência de pesquisas no Brasil e na Espanha, e eu acredito que é necessário a gente ter uma política de prevenção contra a violência, e nessa política entraria um trabalho bastante grande envolvendo toda a sociedade brasileira, toda a comunidade, principalmente a polícia, o poder privado, as instituições esportivas e o poder público também. Tem que ser um trabalho coletivo para que realmente a gente minimize esse problema, que não é, como você bem disse, um problema do Brasil, mas é um grande problema mundial. Porém, a Europa, através desse trabalho coletivo, já desde 1985, minimizou em muito a problemática existente lá. Wilson, bom dia. Do ponto de vista da polícia, onde é que a nossa polícia fica devendo para a polícia, por exemplo, do exterior? Onde é que há vantagens, as desvantagens? Como é que você analisa isso para a gente? Bom dia, Oswaldo Luiz. Olha, na verdade, a polícia no exterior, principalmente, né, na Europa e até nos Estados Unidos também, e aqui próximo nosso, na Argentina, os policiais já não estão trabalhando efetivamente dentro dos estádios. Está havendo uma mesclagem de policiais com seguranças particulares. Entendeu? A polícia, ela, logicamente, é bem preparada. A polícia do Estado de São Paulo é uma das polícias mais bem preparadas, não só do Brasil, do mundo. Eu conheço outras polícias do mundo, polícia da França, polícia dos Estados Unidos, estive fazendo curso na polícia da França, na polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, do Canadá, e não há diferença que a polícia do Brasil, a polícia de São Paulo é diferente de outras polícias. A diferença é a questão salarial, entendeu? Que lá um policial ganha $3.000, aqui ganha $300 em média, entendeu? Mas a polícia é bem preparada. O que existe realmente é os torcedores que são muito violentos. Por falar na violência dos torcedores, a gente vai falar e ver agora uma realidade bem próxima de nós aqui na região. Brigas de torcedores fora e dentro de campo. Infelizmente, são comuns até. A mais recente chocou porque envolveu também os policiais. Foi no derby, no final do mês passado, dia 28, e a Heloísa vai analisar agora pra gente as falhas que ocorreram. A gente vai vendo as imagens, Heloísa, enquanto nós vamos falando. Aí esse momento em onde os torcedores da Ponte Preta começavam a vir já o confronto com alguns torcedores do Guarani, e a polícia fez a intervenção. Gostaria que você comentasse para nós. Sim, veja, quando eu falo em despreparo da polícia, eu falo de uma polícia em que não é especializada em eventos de multidão, que tem suas particularidades. E aí, eu já vendo essas imagens, a questão de se revidar com a mesma arma que vem, quer dizer, na mesma forma em que você devolve a arma, você demonstra também esse despreparo que eu digo, né? As formas de intervir da polícia que eu vivenciei da Espanha e contatos que eu tive no Centro de Pesquisa de Sociedade de Esporte na Inglaterra, não são essas as formas de intervir. Porém... Você está falando de devolver na mesma coisa quando a polícia levou pedrada e devolveu com pedrada. Exatamente, devolve com pedrada, ela devolve a arma que pode voltar a ela mesmo. E quando a gente fala então de despreparo, é que eu volto a reiterar... É o momento de desabamento, né? Sim, sim, mais uma oportunidade de dizer, há uma necessidade de uma polícia especializada. Isso quer dizer o quê? Que não será necessário 600, 700 policiais num jogo dessa natureza. Pelos cálculos que eu fiz, tendo como base meus estudos, 160 policiais é suficiente para um estádio com 16 mil espectadores. Aí já os feridos no chão, esse rapaz aí teve até um princípio de convulsão, enfim, mas enquanto a gente vai observando, bom, o que eu questiono é o seguinte, Heloísa, na sua avaliação, por exemplo, como é que reagiria um policial espanhol, um policial italiano diante de uma situação como essa? Completamente acuado. Nós vimos nas imagens, por exemplo, que um policial sobe
para a arquibancada para tentar evitar, contornar, quando ele olha para trás, os colegas não subiram junto, e ele desce completamente acuado e encurralado praticamente por vários torcedores da Ponte Preta, no caso ali. Como é que reagiria na sua avaliação um policial europeu, por exemplo? Então, veja, é muito complexa a pergunta, porque as condições em que estão esses torcedores não é nada semelhante, não existe isso lá nos dias de hoje. As pessoas todas estão sentadas, os policiais não chegam daquela forma, eles têm todo um trabalho para ser feito que se localiza exatamente aquele transgressor através de câmeras. Então, não é tão simples assim, por isso eu insisto na necessidade de um trabalho coletivo. A polícia, não quero responsabilizá-la como única culpada ou como individualmente culpada, na medida em que os estados não oferecem equipamentos de segurança e condições de trabalho para os policiais, também fica um pouco complicado dizer que eles são os culpados. Então, quando o senhor Wilson diz que a polícia está preparada, eu ainda continuo discordando de que não está preparada para intervir nesse tipo de evento, porque eu fiz um trabalho aprofundado, acompanhei os policiais em 2 clássicos da Espanha e a falta de equipamentos também compromete o trabalho deles. Por isso eu insisto, se nós tivermos uma polícia especializada, nós não precisaremos de um efetivo de 700, 600 homens no estádio. Precisaremos de um efetivo de 1/3 desse ou 25% desse, juntamente com uma polícia particular necessária para cada estádio de futebol. Você fala da polícia, equipamento próprio do policial, é isso? O policial está mais bem preparado e também está mais bem equipado? Equipado do policial e também do estádio. Agora, deixa eu perguntar para o Wilson, você acha, por exemplo, que se o policial tivesse com mais condições, com mais bem preparado, ou melhor, com mais equipamento, Wilson, isso de uma certa maneira evitaria esse tipo de situação? O torcedor pensaria 2 vezes antes? Você vê alguma relação das situações? Olha, veja bem, na verdade, realmente o equipamento faltou, né? Eles deveriam estar com escudo para não tomar pedradas que tomaram, né? O próprio coronel Lúcio, que era o comandante da operação, provavelmente perca uma vista, né? Uma das vistas dele foi afetada. Então, o problema realmente tinha que estar mais equipado. Se tivesse com escudo, não teria levado tantas pedradas. Porque, na verdade, quando se fala que foi 42 e 19 policiais, eu tive contato com vários policiais que tiveram vários hematomas e não foi considerado como ferimento, entendeu? Mas está com hematomas e ficaram uma semana com hematoma, não foram hospitalizados, entendeu? Agora, polícia nenhuma no mundo, entendeu? É de bronze, ele é de carne e de osso. A partir do momento que você leva uma pedrada, que você vê o seu comandante, né, ser atingido, realmente a polícia, não é que ele perde o controle, ele vai, não tem sangue de barato, ele vai reagir, entendeu? Talvez a maneira como foi conduzida a tropa ali, entendeu? Dispersando a tropa, deixando um companheiro sozinho, e você viu que os torcedores foram lá e chutaram o policial, você entendeu? Não vou dizer que agiu corretamente a polícia aqui em Campinas, né? O batalhão especializado para esse tipo de policiamento é o 2º Batalhão de Choque da capital, entendeu? Apesar de que os policiais de Campinas também têm um treinamento, talvez ali faltou, entendeu, os escudos para aparar as pedras. Talvez não tivesse, se eles estivessem com o escudo, não teria acontecido esse confronto direto. Porque o confronto foi a partir do momento que eles começaram a ser feridos com as pedradas. Agora, quando a gente verifica, por exemplo, vê o policial respondendo com pedradas, as pedradas atiradas, eu necessariamente tenho que fazer a seguinte pergunta. Se o policial fosse o mais bem preparado do mundo, mas se houvesse por parte dos torcedores, como houve, na minha opinião, por parte de alguns torcedores, a intenção premeditada, a predisposição de partir para o conflito, para o confronto, quer dizer, o preparo do policial, até que ponto minimizaria essa situação? Evitaria, por exemplo, que eles levassem as pedradas? Ou a gente também tem que passar necessariamente pelo interesse do torcedor, ou de alguns torcedores, de irem ao estádio apenas para assistir o espetáculo? Porque a gente vê várias vezes que o policial não aparece. Quando não há problema, quando o torcedor vai para o estádio sem preocupação de agressão, de violência, o trabalho da polícia não aparece, Luísa. Ninguém fala de polícia. Sim. Mas veja, Oswaldo, só aconteceu agressão com pedras por conta disso que eu digo da estrutura dos estádios, porque há construções naquele estádio que possibilitam o torcedor fazer daquilo arma.
Então é esse trabalho coletivo que eu digo. Inclusive, me parece que o estádio foi liberado com aquelas muretas ainda que se tornaram armas em outras oportunidades, isso eu tenho seguro. E, quer dizer, entrar com pedra ninguém entrou. Então está aí um ponto. É um caso específico porque depredaram uma construção e usaram isso como arma. A questão do equipamento do escudo que o Wilson coloca é perfeito. É isso que eu me refiro quando eu falo de equipamento, naquele momento. Mas veja, como um comandante da polícia, olha as condições que esse policial tem de trabalho quando ele não tem uma sala onde ele tem a visão do estádio todo e daí ele dê as ordens de comando. Ele se feriu. Imagina, o homem que estava ali para chefiar estava ferido. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, inclusive com a participação de torcedores de Ponte Preta e Guarani, esse assunto a gente vai voltar a falar. Nós voltamos daqui a pouco com a sequência do EPTV Comunidade. Até já. Voltamos com o EPTV Comunidade sobre a violência nos estádios de futebol. Heloísa Baldi dos Reis, pós-doutora, especialista em segurança nos estádios, e Wilson de Oliveira Moraes, presidente da Associação dos Cabos e Soldados de São Paulo, debatem os motivos dessa violência e se os policiais militares devem ou não fazer a segurança interna durante os jogos. Antes de continuarmos a entrevista, vamos ouvir o que pensam os representantes de Ponte Preta e Guarani sobre isso. Em relação ao trabalho de agentes de segurança no estádio, em detrimento da retirada da Polícia Militar, o senhor acha que isso pode funcionar? Bom, em primeiro lugar, o Guarani quer lamentar essa manifestação, porque não é a nossa expectativa. A nossa expectativa é continuar contando sempre com o serviço policial, que invariavelmente é brilhante, salvo raras exceções onde podem acontecer falhas, como em qualquer atividade humana. A questão também é cultural. É muito complicado você mudar todo esse procedimento que vem acontecendo há tantos anos, de repente trabalhar com a segurança civil. Se fosse para somar, incorporar a segurança civil para dar mais qualidade, para dar mais segurança, aí tudo bem. Agora, de repente tirar a Polícia Civil dos estádios, eu acho que seria uma coisa de altíssimo risco. Isso daí poderia até vir a acontecer com trabalho feito a médio e longo prazo. Tá certo. Bom, a gente já pôde perceber que é claro que a diretoria do Guarani é contra essa iniciativa. Viviane, o pessoal da Ponte Preta já tem uma posição em relação a esse assunto? Já sim, Crescenzo, e eles também são contra essa posição da Polícia Militar. Por quê? Na realidade, nós temos obtido da Polícia Militar, principalmente aqui em Campinas, um apoio bastante grande e eu acho que tanto a Ponte Preta como o Guarani, que pese os lamentáveis acidentes, precisam ter o apoio da Polícia Militar. Como bem disse o representante do Guarani, é necessário sim, que a Polícia Militar continue a trabalhar, dando essa cobertura que há anos vem dando aos estádios, e assim mesmo, de vez em quando, a gente é obrigado a sentir cenas desagradáveis. Imaginem vocês se tivéssemos aqui uma segurança particular, desprovida de treinamento, sem condição nenhuma, aí sim eu acho que nós seríamos um caos. A PM, a Polícia Militar, os seus componentes estão trabalhando muito bem no esporte em Campinas e gostaríamos que continuassem dessa forma. Tá bom, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Pois é, Wilson, recentemente você deu uma declaração dizendo que seria interessante agora, até porque a polícia sempre leva a fama aí de ser a culpada, ou quase sempre, bode expiatório, de que a segurança nos estádios deveria ser feita por seguranças particulares contratados pelos clubes. Isso gerou muita polêmica, nós ouvimos aí há pouco aí, as colocações, as opiniões dos representantes dos dois clubes da cidade. Gostaria que você falasse mais sobre isso, você acha que é o caminho? Olha, Oswaldo, na verdade, os clubes são contrários porque vai mexer no bolso dos dirigentes, vai mexer no dinheiro, né? E ninguém quer mexer nisso daí, entendeu? Agora, os policiais me procuraram, já vem me procurando na Associação de Cabos Soldados, né, do interior, da capital, justamente sobre essa questão, né? E o jogo aqui com a Ponte e o Guarani foi a gota d'água. Já tinha acontecido no sábado, no Canidé, né, com o jogo São Paulo e Portuguesa, tá? E aqui na segunda-feira com a Ponte e o Guarani. Então os policiais me procuraram e eu procurei, através da Associação de Cabos Soldados, enviei um ofício ao governador, ao secretário de Segurança Pública, pedindo para retirar o policiamento e os clubes que coloquem
segurança privada. Tem empresas especializadas em segurança privada, logicamente com um treinamento, né, mais adequado, a polícia dando, o 2º Batalhão de Choque dando orientações melhores, que é um batalhão especializado em fazer esse tipo de policiamento, e obviamente que não retirar de uma vez, gradativamente, né, e retirando os policiais. Então nós estamos aguardando, né, um contato pessoalmente com o governador e com os secretários que estão vendo a agenda deles para receber a diretoria da associação, para a gente discutir isso daí. Inclusive a federação também já está dando apoio a essa ideia de paulatinamente ir retirando os policiais. Porque aqui mesmo em Campinas, Oswaldo, foram 600 policiais empregados nessa operação, dentro e fora do campo. Você já imaginou, né, 600 policiais numa mega operação aqui na cidade de Campinas? Quantas armas, né, de fogo teria retirado de circulação num período de 8 horas dessa mega operação? Quantos veículos furtados e roubados teria sido apreendidos? Quantas drogas tinham sido apreendidas? E quantos marginais teriam tirado de circulação? Então a polícia tem que estar na rua dando segurança para a população em geral, não dando segurança para vândalos, entendeu? Porque quando vão deliberadamente para fazer a confusão... Mas era a minoria, né? A polícia também estava dando segurança para muitos pais de família, para muitos torcedores, para apaixonados do futebol. Nós tivemos um público de 16 mil, a gente pode colocar mas ali, esses daí vão para assistir, né, o jogo. Sim, entendeu? Tem aqueles vândalos que vão para bagunçar. Entendeu? Mas na verdade a polícia estava dando segurança para mais de 15 mil cidadãos, né? Deixa eu perguntar para a Luiz, resolve isso na sua opinião, Luiz? Sem dúvida, não resolve, é inconstitucional essa proposta, porque é dever do Estado oferecer a segurança pública. Eu concordo com a sua colocação, Oswaldo, quem está dentro do estádio é o público, merece toda a segurança. Agora, eu acho que a colocação da Associação dos Policiais e Cabos tem uma grande contribuição nesse debate para que a gente comece a ter desdobramentos a partir dessa constitucionalidade da segurança pública. Veja, o policial militar deve fazer a segurança pública, porém não há uma legislação subsequente que normatize que condições esses estádios têm que estar, quais são os deveres dos proprietários de estádios, da Federação Paulista, da CBF, da Prefeitura Municipal, do Governador do Estado, da União. Então, ou seja, dar segurança para o policial fazer a segurança, é isso? Exatamente, porque veja, se uma legislação como a gente vê na Espanha determina que tem que ter uma unidade de controle, onde o chefe da polícia e alguns policiais estarão trabalhando ali, controlando tudo o que está acontecendo no meio dos torcedores através de câmeras, se a gente no esforço coletivo, e quando eu digo isso, eu estou plenamente sabendo de que os clubes estão com problemas financeiros, mas na Espanha foi-se dado um prazo para que os clubes se equipassem e foi-se dado dinheiro público, porque o maior espetáculo esportivo que existe no mundo é o futebol e a população tem um grande interesse nele. Ele tem um caráter educativo, ele tem uma série de fatores que dão à população o seu direito à cidadania. O que eu questiono em relação, por exemplo, à comparação Brasil-Espanha é que a realidade no futebol espanhol ela é completamente diferente. Por exemplo, o Barcelona, ele vende os direitos de transmissão dele por 200 milhões de dólares. O Barcelona é o único clube no mundo que é por estatuto proibido colocar patrocínio na camisa. Veja se um clube no Brasil hoje pode imaginar sobreviver sem um patrocínio na camisa. O Barcelona não precisa. Tanto não precisa, inclusive, só rapidamente completando, que é proibido por estatuto. A camisa azul granada do Barcelona, ela é para os catalães lá um manto sagrado. Quer dizer, transportando isso para o Brasil, imagina se o Corinthians, se o Palmeiras, se o Guarani, se a Ponte, se o São Paulo, podem se dar ao luxo de abrir mão do patrocínio na cabeça. Então, quer dizer, você pega o campo do Barcelona, o Camp Nou, para 90 mil pessoas, 90 mil espectadores devidamente acomodados. Quer dizer, são realidades muito diferentes, muito díspares. E essa é a colocação. Quantas décadas serão necessárias para que nós tenhamos aqui no Brasil um Corinthians equiparado a um Barcelona, por exemplo? Veja, Oswaldo, quando você coloca do poderio econômico do Barcelona, das TVs espanholas, por que eles conseguiram isso? Porque eles conseguiram adequar seus estádios e dar um espetáculo de qualidade. Então é um ciclo vicioso, uma coisa depende da outra. E eu não posso aceitar que um país em desenvolvimento não consiga atingir metas que são muito baratas perto do que se arrecada no futebol brasileiro, Oswaldo. A gente fizer cálculo, o que há mais resistência nessas reportagens que eu fiz, ouvindo os dirigentes, a colocação de cadeiras, ela minimiza em muito a questão da violência nos estádios. Os espectadores sentados, eles reagem muito dificilmente com pontapés, com correria. Nesse episódio mesmo, não teria aquele tumulto se as pessoas estivessem sentadas.
Ok. A gente volta daqui a pouco, na sequência do EPTV Comunidade, falando sobre as violências no estádio de futebol. Até já. Uma coisa o rap e os outros gêneros musicais têm em comum: reconhecimento. Pra mim, rap é verdade. Exaltação, de alegria, de dança. O rap tem o poder da transformação. O Prêmio Plus vem celebrar os objetivos da cultura hip hop ou do rap, que é a paz. Prêmio Rutus, a maior festa do rap nacional. Acesse, vote, reconheça. Apoio Rede Globo. Oi, amor. Oi. Eu tenho 2 notícias pra te dar. A IPTV.com agora tem um guia de compras e um shopping virtual. Dá pra pesquisar preço, encontrar a loja mais próxima e até comprar na hora, online. Que legal, hein? Esse capacete eu comprei lá. Deixa eu ver. Maneiro, hein? Valeu, obrigado. Qual é a outra notícia? É que eu fui sair com a caminhonete e não vi que sua moto estava atrás. Moda, eletrodomésticos, lazer, restaurantes e muito mais. Guia de compras e shopping virtual IPTV.com. A melhor novidade para suas compras. Hoje, Caminhos da Roça. Citricultores da região de São Carlos investem na produção de mudas em viveiros protegidos contra pragas e doenças. Um suplemento alimentar desenvolvido na Unesp de Jaboticabal garante o peso do gado no período da seca e pode aumentar os lucros do pecuarista. Fruticultores da região de Campinas se unem em uma central de compras e conseguem insumos mais baratos. A tradição dos doces e do artesanato em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. No quadro Todo Sabor, o preparo do bolo xadrez. Os causos do Chico Lorota. E a música de Nino Violeiro, Zé Renato e Rafael. Lá no sítio onde eu moro, o galo canta cedinho. Acendo o fogão de lenha, preparo o meu cafezinho. Caminhos da Roça. Hoje, 15 para as 8 da manhã. A violência nos estádios de futebol, o tema do EPTV Comunidade deste sábado. Aqui no estúdio estão Heloísa Baldi dos Reis, pós-doutora pela Universidade de Múrcia, na Espanha, e especialista em segurança nos estádios. E o Wilson de Oliveira Moraes, presidente da Associação dos Cabos e Soldados de São Paulo, que propõe que os PMs não façam mais o policiamento dentro dos campos, dos estádios de futebol. Opinião que também é compartilhada por Miriam Becker, presidente do CONSEG do Jardim Campos Elíseos de Campinas, bairro onde o número de assaltos e roubos tem aumentado e muito nos últimos 2 meses. Em vez dos policiais estarem aqui nos resguardando nossa comunidade, estão fazendo policiamento para um jogo de futebol. Por que os policiais têm que estar resguardando dinheiro de cartola enquanto a comunidade está sofrendo com furtos e roubos sem polícia para nos defender? Pois é aquela questão que você já abordava de uma mega operação como essa, mobilizar 600 policiais, deixando a população, de modo geral, desguarnecida, como a Miriam acabou dizendo. Agora, você vê possibilidades da iniciativa da associação ir adiante? Você acha que vai ecoar, vai trazer resultados? Não, nós não vamos recuar, não. Nós vamos, acho que a população merece mais a polícia fazendo o papel constitucional dela. Eu quero defender o cidadão no geral, não alguns privilegiados. A Constituição, quando fala da constitucionalidade, né, a Constituição não prevê, né, o policiamento em estádios de futebol, prevê o policiamento, né, para manter a ordem pública em qualquer lugar. Mas só vemos no futebol, dentro dos estádios, no Ibirapuera, quando tem os jogos de basquete, de vôlei, entendeu? Você não vê o policial dentro do ginásio do Ibirapuera. Entendeu? Então, por que os clubes são os privilegiados? Então, por que não diminuir, Oswaldo, né, a quantidade de policiais? Por exemplo, a própria Heloísa aqui falou, não precisava de 600 policiais, 160. Se tivesse 160 policiais ali e tivesse mais 300 guardas particulares, não, veja, teria ali...
450 policiais fazendo um policiamento nas ruas de Campinas. Eu acredito que quando há, eu entendo a sua colocação e vou mais além. Eu acho que quando há por parte dos torcedores e daqueles que vão ao estádio de futebol o interesse pelo jogo em si, quer dizer, não precisa nem de 160, nem de 60, não precisa de ninguém. Quer dizer, se cada um tivesse, é uma utopia, a gente está viajando, quer dizer, todo imaginar. Agora, porque também, mesmo em cadeiras, mesmo devidamente acomodadas, eu trabalho muito, estou pensando muito e tenho falado muito sobre isso, Heloísa, quer dizer, o interesse do torcedor de ir ao estádio para depredar. E quando ele quer depredar, por exemplo, lógico que guardadas as devidas proporções, até a almofada da cadeira, se ele estiver sentado numa cadeira com a almofada, até isso pode, entre aspas, virar arma. Quer dizer, essa a questão. Eu acho que o número de policiais ele poderia ser diminuído muito, se houvesse por parte dos torcedores, porque, por exemplo, uma coisa que eu levanto para vocês aqui, ninguém foi preso. Não houve uma detenção. Na Inglaterra, por exemplo, os hooligans eles são obrigados a se apresentarem 2 horas antes do jogo. Sim. O torcedor do Manchester United, que é um time do povo, é um time popular demais na Inglaterra, ele é pego através de câmeras no estádio. Ele fica durante 2 anos, 3 anos, é obrigado a se apresentar na delegacia de Manchester 2 horas antes do jogo do time dele e só é liberado 2 horas depois. Ou seja, durante o momento que o time está jogando, ele com certeza não vai estar ao estádio. Quer dizer, ninguém foi preso. A impunidade também. Esse pessoal vai voltar para o estádio, esses aí que jogaram pedra nos policiais. Veja, Oswaldo, veja, quando você fala da não punição, é isso que eu digo, precisa de uma legislação que normatize, porque mesmo que você detenha, você não tem uma legislação específica onde determina os tipos de punição que vai haver para os infratores no estádio. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa, que nós temos que ter muito cuidado na generalização de que ao estádio vai só vândalos. Por isso, o estudo que eu fiz é bastante aprofundado e dentro desse coletivo eu coloco a necessidade de que nós tenhamos estudos para ver, nós não temos esse diagnóstico. Que torcedores, quem são as pessoas que frequentam os estádios no estado de São Paulo? Quem vai a um determinado clube e quem vai a outro? Nós não temos isso. Então, também responsabilizo tanto a impunidade, que é do poder público, porque não normatiza, não detém, não tem punição, como a escassez de pesquisas na área, que você não tem dados para que cheguemos hoje aqui e eu possa confirmar, sim, são vândalos que vão lá. Eu discordo que sejam vândalos. É uma minoria que tumultua. Agora nós precisamos resgatar a questão da estrutura e da organização. Porque, veja, é preconizado pelas medidas preventivas de que o sistema sonoro só seja usado para comunicação da polícia, da unidade central de controle, e essa comunicação ela é setorizada. Se a gente for apurar os fatos, tem antecedentes de que se tocava música, hino de um clube, em tom altíssimo, em frente à torcida adversária. E isso é uma violência simbólica, assim, das mais... Com certeza. Das mais bárbaras. Agora, Heloísa, toda essa situação social que a gente vive, até que ponto a gente pode também atrelar essa situação a esse tipo de comportamento dos torcedores em estádio de futebol? Então, veja, ela está diretamente relacionada, mas a gente tem causas específicas que eu prefiro partir daí, né? Eu gostaria de ver uma sociedade melhor, com uma educação de qualidade, em que esses problemas, eu tenho plena certeza que não surjam nessa intensidade. Mas veja, nós temos que fazer entre poder público e iniciativa privada relacionada aos esportes, que são os clubes, a federação, nós temos que aplicar medidas a curto e médio prazo. E eu acho que a pesquisa que eu trago, os dados que eu sempre tenho me colocado à disposição de que a gente pode implementar políticas, e eu até faço uma provocação de que, a partir de Campinas, nós possamos mostrar para a sociedade brasileira a possibilidade de uma organização de espetáculo esportivo com muito menos policiais, para que atenda o que a população está ansiando, da polícia protegendo-as nos bairros, mas isso só vai ser possível com uma polícia especializada, com uma unidade de controle, com uma central de controle de câmeras, com os clubes assumindo suas responsabilidades e também com o poder público dando subsídios para que esses clubes se modernizam na questão da sua estrutura. Você acha que tudo isso é possível e até que ponto a polícia, por exemplo, se vê ainda mais, de uma certa maneira, prejudicada por toda essa situação, à medida em que tudo que ocorreu e ainda ninguém foi preso? Quer dizer, não houve uma detenção sequer para averiguação, não houve uma triagem, as emissoras de televisão mostraram, filmaram várias cenas e ninguém foi preso. Olha, Oswaldo Luiz, realmente a doutora Heloísa tem razão. Se tivesse câmeras ali, né, para filmar as agressões, tem sim, o Código Penal está aí, é uma lesão corporal, é crime, entendeu? Então o Ministério Público poderia denunciar
e ele ia a julgamento e responder por lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Entendeu? Então tem como punir, tem, se tivesse, por exemplo, a câmara para localizar, às vezes o policial detém, né, uma daquelas pessoas que está envolvida, e muitas vezes chega num distrito policial e até é liberado. Agora, ao contrário, o policial, o tenente Marlon lá em Jundiaí, né, foi punido 120 dias, né, vai responder uma sindicância na polícia e pode responder ainda com uma lesão corporal, mas porque agrediu lá o torcedor. Então, quer dizer, a polícia é identificada e punida de imediato. Agora, o torcedor não. Não está errado punir o policial, está errado não punir o torcedor, né? Exatamente, não está errado, tem que punir. Se houve arbitrariedade, tem que punir. Claro. Ambas as partes. Claro. Entendeu? Agora, só que eu só vejo do meu lado, só vejo punir o policial. Principalmente o soldado e o cabo, é o que faz o policiamento. Esse sempre é punido, né? As câmeras só mostram as ações dos policiais batendo. Dificilmente mostra o contrário, o policial apanhando, né? E dá para identificar aquele que agrediu o policial, que é um crime de lesão corporal. E muitas vezes não é tomado as providências, e aí acontece isso. No outro jogo, o torcedor está lá novamente agredindo policiais e agredindo outros torcedores que não tem, que vão lá para se curtir, para se divertir, né, apreciar o esporte. Nós vamos retomar já essa discussão. Nós voltamos daqui a pouco, na sequência do EPTV Comunidade de hoje, que fala sobre a violência nos estádios de futebol. Até já. E este é o último bloco do EPTV Comunidade. O tema de hoje é a violência nos campos de futebol. Heloísa Baldi dos Reis, pós-doutora pela Universidade de Múrcia, Espanha, e especialista em segurança nos estádios, e Wilson de Oliveira Moraes, presidente da Associação dos Cabos e Soldados de São Paulo, são os entrevistados do programa. A gente falava a respeito de estrutura e até falava dos clubes, mas num momento como esse, por exemplo, em que o futebol brasileiro é quase um futebol falido, os clubes estão aí passando por dificuldades, clubes que atrasam aí 4, 5, 6 meses salários dos jogadores e dos funcionários também dos clubes de futebol, dos clubes que têm o futebol como principal, como carro-chefe. Não é meio utópico a gente imaginar que isso é possível? O poder público não tem como entrar, né, nessa situação, não tem como ser chamado a intervir, a Federação Paulista, até mesmo a iniciativa privada para viabilizar isso aí, para que os clubes possam dar a segurança, para que o policial faça a segurança, Heloísa? Olha, Oswaldo, eu acredito que o poder público já passou da hora de entrar nessa questão, né? Eu acho que o papel da EPTV na divulgação dessas entrevistas e desse trabalho todo, ela é fundamental para que sensibilize o poder público de que não dá mais para tolerar violência no maior espetáculo do mundo. A gente produz jogadores para atuar na Europa, para ganhar muito e para dar um belo espetáculo e para dar e num espetáculo que as pessoas têm segurança. E aqui, a sociedade que produz isso, a gente não tem o direito de ir ao estádio e estar seguro. Então eu acredito que o poder público tem que entrar, e retomando aquela questão que você colocava do bloco anterior, quando você fala da punição de ir a um posto policial durante o jogo, é a pena que mais traz resultados para esse espectador que cometeu delitos, mas isso está previsto nessa legislação que eu coloco, que é específica, onde determina os tipos de punição que podem ser, que vão desde valor de multas até a detenção e até o cumprimento de penas sociais, que é estar também nas delegacias, cumprir um trabalho social que vai educá-lo, vai fazer com que ele tenha mais clareza da dimensão daquele delito que ele cometeu. Perfeito. Wilson, eu queria saber... Eu sou contrário à participação do poder público, Oswaldo Luiz. Poder público não tem que se preocupar com espetáculo de futebol, investir dinheiro em campo. O que tem que investir é os clubes, é a federação, é a CBF. Como se gasta 4 milhões por ano de salário de dirigentes da CBF, né, em viagens, em salários, né? Tem que investir a CBF, a federação, os clubes, o poder público tem que investir na polícia para proteger toda uma sociedade, é investir na educação, é investir na saúde, não investir em esporte, mas entendeu? Esporte se ele fizesse, pago, se ele não é de fizesse, graça. Mas se o poder público fizer esse tipo de investimento, ele não está automaticamente investindo em segurança, na qualidade de vida para todo mundo, porque afinal de contas é um lazer, é um momento de diversão. Mas é um esporte que todos nós temos direito. Se fosse gratuito, eu até concordo.
mas o povo tem que desembolsar ali, entendeu? Para poder assistir o jogo. Então o poder público já coloca o policial, né? Por R$10,52, que é um OFESP, para trabalhar num campo de futebol, deixando a população sem um policiamento. E um dinheiro que não vai para o policial, dinheiro que fica na fazenda do Estado. Ainda vai ter que investir, né, nos estádios para proteger o que vai assistir o esporte, que está pagando. Isso é uma obrigação, é falta de administração dos clubes, da federação, da CBF, entendeu? Que só pensa em ganhar dinheiro e não pensa em investir. Câmaras é caro, o professor Heloísa falou, vai colocar uma vez só, não vai colocar todos os jogos uma câmara nova, entendeu? A cadeira, né, vai colocar uma vez só, não vai todos os jogos comprar cadeiras novas e colocar ali. É falta de investimento, é falta de gerenciamento dos clubes, da federação e da CBF. Heloísa. Veja, eu vou ter que discordar do Wilson e colocar eu como professora da Unicamp, estudiosa de lazer, tenho que defender o direito do cidadão ao lazer, independente do direito que ele tenha a outras coisas. Queremos que ele tenha direito a uma estrutura, a um saneamento básico, a uma escola, uma saúde de qualidade. Porém, o lazer está na Constituição equiparado a todos esses bens. E como o lazer educa, né, não é educação formal, mas é educativo, é fundamental que a gente tenha um outro entendimento. Não é porque está dentro de um estádio privado de que aquele não é um bem público. O futebol é o maior bem cultural da humanidade e se tornou a maior mercadoria do século XX. Mas temos que tratá-los de outra forma. O que eu observo é o seguinte, a única divergência de vocês é da onde tem que partir a iniciativa. Quer dizer, o que a gente sabe que tem que haver uma melhor estruturação dos estádios, me parece que isso é indiscutível. Sim. Agora, será que a gente também não poderia cobrar um pouco mais, e até pegando o raciocínio do Wilson, de uma Federação Paulista milionária, riquíssima, claro, que acabou de se mudar para uma sede própria numa zona oeste da capital paulista, uma região de imóveis caríssimos, de bens muito caros, enquanto que a gente vê clubes, por exemplo, como o 15 de Piracicaba, numa situação terrível, que houve inclusive recentemente aí a corte de energia, porque não pagou a conta da CPFL, e entre outros exemplos. Quer dizer, não seria também interessante nós cobrarmos da federação antes de chegarmos até o poder público, não? Veja, Oswaldo, quando eu falo do poder público, eu preciso dele para que ele normatize. Não adianta como a gente tem colocado aqui. A gente identifica o cidadão e a lei, tudo bem, tem o Código Penal, porém, o Código Penal não prevê que eu possa dar alguns tipos de pena, que seria mais educativa no futebol, como as que você mencionou. Agora, esse quadro que você desenha de uma federação milionária, de uma arrecadação de dinheiro monstruosa e de clube falido, é o que eu tenho chamado nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, do primitivismo do futebol brasileiro. Quer dizer, há uma má distribuição do ingresso de dinheiro, e aí a gente fica no discurso de que somos pobres, de que é uma minoria que vai ser beneficiada com o espetáculo futebolístico ou outro tipo de esporte, coisas que eu não concordo. Por isso eu digo poder público, porque só ele pode normatizar e determinar a quem cabe, de quem são os direitos e de quem são os deveres. Isso não é custo. Eu não vou tirar o policial do bairro que está necessitando. Eu vou simplesmente fazer um investimento de uma capacitação de não 600 policiais, 200 para cada região, mais ou menos. Eu vou angariar recursos, tanto públicos como privados. Isso é uma minoria, se a gente vê os gastos públicos são nós estamos caminhando para o final do programa, por favor. Só concluir, Oswaldo Luiz, veja bem, eu sou favorável ao investimento do poder público, tanto municipal como estadual e até mesmo federal, né, em campos de futebol de várzea. Aí sim, é um futebol gratuito, entendeu? Ajudar o futebol de várzea através da Secretaria de Esporte Municipal, Secretaria de Esporte, né, estadual, através do Ministério do Esporte, aí tudo bem, né? Para aqueles necessitados, para aqueles que estão na várzea, que não tem o lazer ali no bairro. Agora, para clubes que só pensam em visar lucro, só em ganhar dinheiro, federações que cada vez, como você vai, mais rica, CBF cada dia mais rico. Entendeu? A CBF cada dia está mais rico, todo mundo ganha dinheiro lá, a CPI, deu até uma CPI aí, né, sobre o futebol, e você vai ver na conclusão, né, os milhões e milhões com passagens para o exterior, com os gastos absurdos, que poderia ser investido nesses clubes, que proporciona o espetáculo, é o clube, entendeu? Que tem os jogadores, né? Então o poder público tem que sim, que investir na várzea, investir no bairro, investir no esporte gratuito, não no esporte pago. Ok. A gente está chegando ao final do programa. Claro que é um tema extremamente polêmico e
obviamente que outras oportunidades nós vamos ter para continuar debatendo, discutindo e tentando encontrar soluções alternativas para melhorar. Afinal de contas, todos nós gostamos do esporte, uns do futebol, outros do vôlei, mas de qualquer maneira do basquete. Acima de tudo, gostamos de horas de lazer, de descontração e não verificar e presenciar aquilo que nós vimos no final do mês passado. Obrigado, Wilson, obrigado, Heloísa, obrigado pela entrevista, um bom final de semana para vocês. O EPTV Comunidade de hoje fica por aqui, um bom final de semana e a gente espera você no próximo sábado. Até lá. EPTV Comunidade.